A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, neste momento eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Meus queridos amados, eu quero contar uma história da Bíblia que nos motiva a permanecer fiel, que nos motiva a permanecer crendo que mesmo em cenários diferentes, em terras estranhas, em lugares de pessoas idólatras ou em ambiente que às vezes até nos convida a trair, nos convida a desviar do nosso propósito que há em nosso coração. Mas mesmo assim, a gente permanece fiel, porque há testemunho vivo na palavra do Senhor de pessoas que dedicaram a sua vida à fidelidade ao Senhor Deus. Eu estou falando a história de um homem que foi fiel ao Senhor até o fim. O profeta Daniel, ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Ele estava num ambiente onde o paganismo, a adoração a outros deuses, era horrível, era muito. Mas ele permaneceu com sua fidelidade ao Senhor Deus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro e todas as pessoas tinham que prostrar diante daquela imagem, se ajoelhar e adorar. E aqueles que não fizessem tal coisa ia ser jogado na fornalha de fogo ardente. Porém, ali se encontrava os amigos de Daniel. E ali eles decidiram não se contaminar, não se prostrar diante dos deuses babilônicos, porque eles tinham por certo que o único Deus ao qual eles deveriam adorar era somente o Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é que é o nosso Deus, e não há outro igual, meus queridos amados. Esses 3 jovens permaneceram fiel. Eu não sei se Daniel estava juntamente com eles, mas essa história está no livro de Daniel, e também Daniel permaneceu firme e fiel ao Senhor até o fim. Meus queridos amados, diz a palavra do Senhor que um dos amigos de Daniel virou para o rei e disse: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Meus queridos amados, Daniel e seus amigos que ali estavam presentes, não sei se Daniel estava com eles, mas aqueles 3 amigos decidiram aguardar os seus corações para que nenhum outros deuses entrassem em seus corações. Eles preferiram ser mortos do que trair a Deus, de que dividir a glória de Deus, prostrando diante de uma imagem ao qual que foi formada por mão de homens. Ele se manteve fiel. Eles se manteve fiel ao Senhor Deus e não dividiram
a glória de Deus com ninguém. Meus queridos amados, tudo na nossa vida tem consequência. Chegará o dia em que prestaremos conta a Deus. Prestaremos conta a Deus de tudo quanto nós fizemos. Às vezes você pode até dizer: eu tenho meu ídolo de devoção, eu tenho o meu santo a quem eu peço intercessão, ajuda na hora das minhas aflições. Aí você continua a sua vida dessa forma, pensando que está fazendo certo e está desobedecendo a Deus, traindo a Deus, dividindo a glória de Deus, porque tudo quanto você e eu precisamos, devemos nos prostrar somente ao Senhor Deus. Somente ao Senhor Deus. E todas essas pessoas que continuam nesta vida e não se arrependem, vai chegar um dia que eles vão ter que prestar conta com Deus. E aí, se eles não se arrependerem antes, nesse dia, vai ser tarde demais. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Ezequiel, capítulo 14, fala da condenação para todas as pessoas idólatras. Deus manda Ezequiel alertar o povo com esse aviso, que diz assim: a palavra que Deus me enviou para lhes transmitir, ó homem mortal. Homem mortal, meus queridos amados, somos nós. E continua dizendo: estas pessoas adoram ídolos nos seus corações e puseram tropeço de maldade diante de si mesmo. O Senhor quer dizer para mim e para vocês que quando nós fazemos esse tipo de abominação, adorando a outros deuses, nós estamos colocando maldade e tropeço em nós mesmos, nós que estamos se contaminando. E ele continua dizendo: iria eu permitir que se dirigisse a mim? O Senhor quer dizer que ele, quando nós devemos dirigir para pedir alguma coisa, é somente a ele. Porque não adianta nós pedir a outros deuses, se prostrar diante de outros deuses e também buscar a Deus também. Devemos buscar somente a Deus, somente a Deus. Porque quando nós praticamos esse tipo de idolatria, nós afastamos o Senhor de nós. A presença de Deus não permanece conosco. Ele não nos permite nós nos consultar a Ele, porque a glória não está sendo só para Ele. Nós estamos adorando Ele, buscando confirmação de alguma coisa a Ele, mas também buscando aos nossos deuses, aos nossos ídolos de devoção que está em nosso coração. Deus não aceita divisão. Deus não aceita que as pessoas se dirigem a outros deuses para adorá-lo. Deus exige de mim e de você adoração somente para Ele, unicamente para Ele. Que Ele continua dizendo: diz-lhes assim o Senhor Deus, comunicai-vos o seguinte: eu, o Senhor, tratarei pessoalmente com cada indivíduo em Israel que adora ídolos. Agirei assim, a fim de reconquistar o coração de todos os israelitas, pois desprezaram-me em troca dos seus ídolos inúteis. Por isso avisa-os de que o Senhor Deus diz: arrependam-se e destruam os ídolos, deixam de os adorar no vosso íntimo. Eu, o Senhor, castigarei pessoalmente, seja quem for, povo de Israel ou mesmo estrangeiro. Meus queridos amados, o Senhor está dizendo: não importa quem seja, Ele punirá e castigará. Aqui o Senhor quer nos dizer, qualquer um, tanto o seu povo escolhido, que foi Israel, como que é a sua própria casa, como os de fora, que são os gentios, que são qualquer um que se diz que crê em Deus,
mas tem os seus ídolos em seus corações, ídolos de devoção em seus corações, esses Deus punirá. Se não se arrepender, terá condenação eterna. Essa é a palavra ao qual o Senhor ministrou em meu coração para deixar para a tua vida hoje, para ministrar na tua vida. Que nós possamos, meus queridos amados, a ser como seus servo fiel. Daniel e os seus 3 amigos, que foram para uma terra estranha, aonde a adoração a outros deuses era horrível, era muito terrível aquilo de idolatria, aquele lugar de idolatria, de deuses pagãos, mas eles permaneceram fiel ao Senhor até o fim. Eles decidiram a não se contaminar, decidiram a guardar o seu coração ao único Deus fiel e verdadeiro. Isso é que nós devemos, meus queridos amados, ter em mente e tomar para a nossa vida esta palavra como exemplo. O profeta Daniel e os seus amigos. Adorar somente ao Senhor nosso Deus, porque só o Senhor é Deus e não há outro igual. Fica com esta palavra para o teu coração, neste dia e sempre.